Olá, meu nome é Estela Afonso, eu sou doutoranda em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da FECFA Unicamp e esse trabalho é em parceria com o professor Dr. Pedro Martins. O trabalho é intitulado Infraestruturas Verdes e Azuis e Soluções Baseadas na Natureza em Áreas Metropolitanas, uma discussão para cidades resilientes, faz parte do 4º Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e a Natureza. Fazendo uma breve introdução do tema, a população mundial ela atingiu 8 bilhões de pessoas em 2022 e a previsão é de que chegue no número de 10 bilhões até 2050, com cerca de 70% do total vivendo nas cidades, segundo a projeção da ONU. A urbanização, que ocorreu em muitos locais sem planejamento adequado, gerou diversas novas questões urbanas, e a partir da década de 1970 surgiu a preocupação com as mudanças climáticas. Essas alterações na temperatura e a piora na qualidade de vida, sobretudo em metrópoles e megacidades, criou um novo cenário, a exemplo da região metropolitana de São Paulo, que abriga 21 milhões de habitantes e é uma megacidade com mais de 10 milhões de habitantes, está entre as maiores populações do mundo. A urbanização acelerada e a vulnerabilidade das cidades está atrelado a diversos fatores, como as altas taxas de emissão de carbono e a formação de ilhas de calor. Nesse cenário, as infraestruturas verdes e azuis representam estratégias para a busca da redução do consumo de água e energia para resfriamento nas áreas urbanas e fazem referência a espaços urbanos mais saudáveis e sensíveis ao clima. Parques, árvores, telhados verdes e cursos d'água são exemplos de infraestruturas verdes e azuis e sugerem alternativas para os desafios de sustentabilidade nas cidades. As infraestruturas verdes e azuis aparecem, então, com uma frequência cada vez maior nos trabalhos a respeito de problemas típicos das áreas urbanas, e a infraestrutura azul faz referência aos recursos hídricos de modo geral, como lagos e cursos d'água, e a infraestrutura verde, as áreas de vegetação, de maneira geral. Já o termo soluções baseadas na natureza refere-se a estratégias inspiradas, apoiadas ou copiadas da natureza e são bastante conhecidas pela busca da eficiência em energia e recursos, além da resiliência perante mudanças. Os espaços verdes estão entre as mais conhecidas soluções baseadas na natureza e a vegetação, ela é vista como essencial para a melhoria do clima e da qualidade do ar, bem como o bem-estar da população. O objetivo desse trabalho, portanto, é identificar e caracterizar as principais definições e conceitos relacionados às infraestruturas verdes e azuis e às soluções baseadas na natureza que foram encontrados nos estudos já publicados. A etapa de revisão de literatura aqui inserida faz parte do estágio inicial de uma tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, que é desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente livros e artigos, e a abordagem metodológica foi descritiva, visto que expõe fatos e fenômenos de uma certa realidade. A respeito das mudanças na temperatura global, diversos estudos apontam, bem como o relatório do painel intergovernamental sobre mudança do clima, que a temperatura da superfície do globo ela aumentou efetivamente e ela é 1,1 grau maior no período entre 2011 e 2020, quando em comparação com o período entre 1850 e 1900. E a previsão é de que haja um aumento de 1,5 grau na próxima metade da década de 2030. Os impactos negativos são diversos e maiores quando atingem as populações mais vulneráveis, ou seja, os grupos que historicamente menos contribuíram para as mudanças climáticas ao redor do mundo. Os riscos são significativos para os habitantes das cidades, o que destaca a importância das infraestruturas verdes em busca de melhores condições climáticas. As enchentes e os riscos hidrológicos e meteorológicos estão situados entre os maiores perigos para a humanidade.
de modo que as alterações na cobertura do solo, reduzindo as áreas permeáveis ao longo dos anos e, portanto, a taxa de absorção de água das chuvas, impactam de maneira muito importante, e as soluções baseadas na natureza apontam como alternativas para minimizar os riscos de inundações, sobretudo nas metrópoles. Entre as mais importantes funções das infraestruturas verdes e azuis está a de fornecer uma melhor resposta do sistema de drenagem diante do cenário de enchentes. Entre as diferentes formas de implementar infraestruturas verdes, a ocupação de espaços subutilizados ou abandonados, o redesenho de ruas, transformando vagas de estacionamento em áreas verdes, ampliando calçadas e reduzindo faixas viárias, são ações frequentemente observadas nos estudos. Com o aumento da temperatura global nos últimos anos e projetado para as próximas décadas, a cobertura vegetal pode reduzir a absorção da radiação solar, através do sombreamento e da evapotranspiração, o que representa um papel significativo na tentativa de evitar a formação das ilhas de calor. As soluções baseadas na natureza podem ser vistas como ferramentas para minimizar os impactos da urbanização, como a poluição do ar, o desmatamento e o aumento da temperatura, colaborando assim para melhorias da qualidade de vida. Nesse cenário, a região metropolitana de Tóquio ela ganha destaque porque ela abriga cerca de 36 milhões de habitantes, que é considerada a maior aglomeração urbana do mundo. Ela passa por um aumento constante na densidade urbana e também pelo surgimento de zonas com alta concentração populacional nas áreas periféricas, semelhante ao que ocorre em outras diversas grandes metrópoles. A área metropolitana de Tóquio é densamente construída, o que dificulta a expansão de estruturas verdes convencionais, como novas áreas de vegetação no solo. Assim, a implementação de telhados verdes é uma das estratégias mais exploradas na região. E apesar de um número ainda ser bastante reduzido de telhados verdes já implementados, essa é uma ferramenta que apresenta um grande potencial de ampliação para a metrópole japonesa, como estruturas de sustentáveis para a busca de resiliência climática, seja pela adaptação às condições urbanas da área, seja pelos benefícios já conhecidos em diversos estudos. O termo cidades resilientes, que geralmente é relacionado aos novos desafios vinculados ao clima, também aparece bastante nas últimas pesquisas e ele faz alusão às localidades com melhor capacidade de responder às novas demandas, surgidas ou ampliadas através das mudanças climáticas, da ocorrência de chuvas intensas e períodos de estiagem. Dois exemplos de regiões metropolitanas serão, portanto, brevemente tratados a seguir, e são elas São Paulo e Cidade do México. A escolha se deu por São Paulo e Cidade do México porque estão entre as 10 maiores populações metropolitanas do mundo, e o México, apesar de estar situado na América do Norte, é considerado um país latino por apresentar características socioculturais mais compatíveis com as encontradas em países da América Central e do Sul do que em relação aos países do norte do continente. A região metropolitana de São Paulo concentra mais de 21 milhões de habitantes e é formada por 39 municípios. São Paulo, capital, tem mais de 11 milhões de habitantes, é a capital do estado e sede da região metropolitana, também considerada uma cidade global e uma megacidade. A densidade é de cerca de 2.600 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o último censo. Ela concentra inúmeras atividades e serviços e tem uma influência no cenário econômico, político e social do país e, portanto, atrai um intenso fluxo de pessoas e mercadorias todos os dias. A respeito desse fluxo, o transporte, de maneira geral, ele está entre os principais fatores ligados à poluição e à qualidade de vida nos grandes centros. Em 2023, foram registradas 35,6 milhões de viagens diárias na região metropolitana de São Paulo. Desse total, cerca de 70% foi realizada por modos motorizados e 29,5% por modos não motorizados, de acordo com a pesquisa Origem e Destino. Na análise da relação entre áreas verdes urbanas e qualidade do ar na região metropolitana, destaca-se a necessidade de assegurar um uso mais equitativo do solo urbano, na tentativa de reduzir os danos
como, por exemplo, a perda da cobertura vegetal. Outro grande desafio na região é a frequência de eventos associados às mudanças climáticas, como secas, enchentes e a formação das ilhas de calor. Na capital paulista, por exemplo, não foram registradas chuvas maiores que 50 milímetros durante a década de 50, enquanto 3 precipitações com mais de 100 milímetros foram vistas entre 1960 e 1980 e 8 entre 2000 e 2018. Chuvas essas que deixam impactos sociais e econômicos diversos, com muitos prejuízos para a qualidade de vida da população e o funcionamento da cidade como um todo. Em estudos que fizeram simulações e comparações de dados da região, a área absoluta da infraestrutura verde relaciona-se diretamente às ilhas de calor urbanas e às médias de temperatura. A dispersão da infraestrutura verde influencia a distribuição espacial da temperatura e as mudanças do clima afetam os centros urbanos de maneira desigual, afetando áreas e parcelas específicas da população de modo diferente. Assim, ampliar as áreas de vegetação pode melhorar o conforto térmico e, além da manutenção de parques e praças, é fundamental que as políticas públicas de reflorestamento priorizem bairros de menor renda para promover a justiça ambiental e garantir, através de árvores, o respiramento acessível e o bem-estar. Já a zona metropolitana da Cidade do México, ela concentra cerca de 21 milhões de habitantes, ou seja, quase 20% da população do país. Ela compreende mais de 50 municípios e a Cidade do México, sozinha, abriga aproximadamente 9 milhões de habitantes. O termo sustentabilidade aparece em discussões e projetos ligados ao planejamento urbano do México desde 1995, aproximadamente. Questões como desemprego, desigualdade e pobreza são desafios importantes na gestão do cenário urbano. Em muitas regiões, o planejamento urbano falho ou ausente reflete em diversos problemas de infraestrutura e na desigualdade no acesso à cidade e aos serviços, e questões intergovernamentais e conflitos de interesse, muitas vezes, regem a tomada de decisões importantes na economia e na legislação. Algumas áreas na região periurbana sofrem mais que outras com os riscos de inundações, o que aponta a necessidade de que as abordagens sejam integradas para os problemas urbanos. As soluções baseadas na natureza despertam como possíveis recursos para a redução desses perigos e melhorias pensadas para a resiliência climática. No México, a Rede Nacional de Cidades Resilientes, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Territorial Urbano, e a iniciativa 100 Cidades Resilientes envolvem o governo e a sociedade em busca de minimizar tensões e promover um desenvolvimento mais sustentável. Com foco em eventos e marcos importantes a respeito dessa temática, a seguir serão apresentados 2 quadros que sintetizam algumas das principais ferramentas que podem ser relacionadas às infraestruturas verdes e azuis e às soluções baseadas na natureza, encontradas nos trabalhos e legislações referentes às 2 regiões metropolitanas. Primeiramente, fazendo uma síntese das estratégias de âmbito nacional para os 2 países, Brasil e México. No caso do Brasil, o termo soluções baseadas na natureza foi inserido a partir da Rio 92. Depois, ocorreram eventos chamados Diálogos Setoriais Brasil-União Europeia, com diversos seminários. Foi criado o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis em 2016, fazendo uma articulação entre setor público, academia, sociedade civil e empresas em prol da agenda da sustentabilidade urbana. E também vale destacar o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima, de 2016, que contém estratégias de adaptação da cidade e ações relacionadas às soluções baseadas na natureza, que fazem referência também à drenagem urbana sustentável. Já no México, vale destacar a parceria com o governo alemão, que criou o Fórum Internacional sobre Infraestrutura Verde e Mudanças Climáticas em 2018. Ocorreram eventos com apoio da Unesco, com seminários e colóquio. Também teve uma parceria com o governo alemão novamente para a implementação de infraestrutura verde como estratégia para a mitigação e adaptação à mudança climática em cidades mexicanas, em 2018.
e também a Guia de Resiliência Urbana, que teve apoio da ONU em 2016, tratando de desafios atuais e futuros do desenvolvimento urbano. Já a respeito das estratégias no âmbito local, na região metropolitana de São Paulo, as infraestruturas verdes e azuis e as soluções baseadas na natureza podem ser vistas no Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014, que trata de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Na cidade de São Paulo especificamente, tem a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e, mais recentemente, o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática em parceria com a Agência de Cooperação Técnica Alemã, que foi lançado em junho de 2025. No caso da região metropolitana da Cidade do México, o Programa de Ação Climática da Cidade do México, 2014 a 2020, trata de riscos ambientais, sociais e econômicos, e o Plano Diretor de Infraestrutura Verde da Cidade do México, que faz parte do programa de governo desse período, traz ferramentas de soluções baseadas na natureza e medidas de drenagem, estímulo aos telhados verdes e redução das ilhas de calor. Assim, nas duas regiões, observa-se que, ainda que em fase inicial, as ferramentas relacionadas às infraestruturas verdes e azuis e soluções baseadas na natureza já aparecem em algumas medidas voltadas à resiliência climática. É importante dar destaque para os acordos de cooperação técnica e trabalhos realizados por unidades de ensino e pesquisa na propagação e aplicação dessas ferramentas. Para serem efetivas, as soluções baseadas na natureza devem ser adequadas às condições locais, visto que, por exemplo, a ampliação de áreas de vegetação pode encontrar dificuldades em centros urbanos já consolidados, devido à escassez de espaços disponíveis para novas coberturas vegetais. Para a construção de espaços urbanos mais justos e equilibrados, envolvendo crescimento, qualidade de vida e recursos naturais de maneira equilibrada, políticas públicas devem abordar as questões relativas ao uso e ocupação do solo. As redes verdes devem ser inseridas nos planos de desenvolvimento urbano e as medidas devem ser pensadas para curto e médio prazo, como, por exemplo, cinturões verdes em centros urbanos, conectando espaços verdes, água e terras voltados à agricultura, e integrar diversas estratégias de soluções baseadas na natureza pode colaborar para o enfrentamento dos riscos climáticos com foco na qualidade de vida. O entendimento desses conceitos é importante, pois tratam de estratégias relevantes para o bem-estar da população. Devido à complexidade da gestão urbana, é necessária uma abordagem muito bem planejada para o alcance de cidades mais sustentáveis. E a busca de cidades resilientes precisa considerar a falta de ordenamento territorial, que marcou o desenvolvimento de muitos países e cidades, e também a desigualdade no acesso à cidade, o que ressalta a importância de que as ferramentas sejam adaptadas para os problemas e necessidades locais. A reunião de trabalhos pertinentes ao tema pode, portanto, contribuir com outros estudos e divulgar a importância dessas estratégias na busca de cidades resilientes. Muito obrigada.